Eu quero trazer para você a palavra de Deus, a boca de Deus. Nós acabamos de cantar algo que é bíblico, algo que está na palavra de Deus, que contém na palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, vinda do coração do Senhor para mim e para você. E junto com essa reflexão, eu quero te fazer entender o porquê nós fazemos o que estamos fazendo aqui. A Bíblia diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, achando ele que estava escrevendo a igreja em Romanos, ele não sabia que na verdade ele estava escrevendo para todos os cristãos que um dia pisariam no planeta Terra. Deus, usando e comprovando da veracidade da sua própria palavra, fez com que Paulo experimentasse, sem ele saber, que os sonhos de Deus para a vida de Paulo eram muito maiores e muito mais profundos do que ele imaginava. E quando ele escreveu isso, ele não podia imaginar que ele estaria escrevendo o capítulo que um dia milhares e milhões de pessoas por séculos e séculos estariam cantando, estariam lendo isso. E quando ele escreve, achando que ele está escrevendo para a igreja de Roma, ele diz o seguinte: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos de Deus? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Em algumas outras versões diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo, depois de refletir, depois de escrever e ensinar, relembrar a igreja sobre o plano da salvação de Deus, no próprio capítulo 11, ele lembra os cristãos do plano da salvação de Deus, de que mandou o seu Filho não apenas para os judeus, mas para os gentios e para todos aqueles que entregassem a vida. Ele termina com um hino. Esses versos que a gente leu aqui foi uma música que Paulo fez. E nós cantamos um trecho dessa música aqui. Óbvio que não foi nessa melodia. Não sabemos a melodia, mas era uma canção que Paulo tinha escrevido. Somente Deus, em sua rica sabedoria, nos seus ricos caminhos, que a Bíblia chama de insondáveis. Não tem como sondar, não tem como saber como e o porquê e a razão. Somente os caminhos do Senhor podem transformar a queda do homem no pecado em salvação. Somente a sabedoria de Deus pode olhar um dia para você que é pecador, para mim que é falho, gente. Quantos anos você está aqui nessa igreja? Quantos anos você tem caminhado com Jesus? E talvez semana após semana, mês após mês, dia após dia, você vacila em obedecer, em agradar a Deus. E você sabe disso. E você talvez fala como o apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, se eu não cuidar, eu estou fazendo no automático. Isso é uma briga dentro de mim. Somente esse Deus maravilhoso, que tem pensamentos que não tem como a gente tentar raciocinar, só Ele pode fazer o que fez na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da humanidade.
E para ilustrar isso, para você ter uma ideia mais ou menos do que é os pensamentos de Deus em detrimento ao meu e o seu pensamento, essa semana eu estava levando a Carol, a minha filha de 4 anos, na escola, na creche. E a gente estava conversando, ela me perguntou algumas coisas sobre Jesus, e ela falou: pai, Jesus mora dentro da gente. Eu falei: isso aí, filha, Jesus mora dentro da gente. E ela ficou alguns segundos em silêncio, eu estava dirigindo, e ela falou assim: pai, então dentro da gente tem cama, tem sofá, tem uma TV? Porque Ele mora no nosso coração, tem um quarto? E eu pergunto para você, como eu vou explicar para uma criança de 4 anos como que Deus mora dentro de mim? Como que eu vou fazer ela entender que morar não é como ela mora na casa dela, onde tem uma TV, tem um quarto, tem uma cama? Porque na cabeça de uma criança, morar é você ter uma casa. E na hora que ela falou aquilo, como todo pai, eu fiquei... conversei, dei trela para ela, mas depois, estudando isso aqui, eu fiquei pensando, é exatamente como eu e você com Deus. Não tem como você querer pensar, mas como? Como Deus fez isso? Como Deus pode fazer aquilo? Por que não acontece isso? Como que Deus vai fazer? Por quê? Porque você é uma criança de 4 anos, achando que morar, que a magnitude de Deus, mesmo você sabendo que Deus é o Criador, é maravilhoso, achando que morar dentro da minha vida é ter uma casa lá dentro. O texto que a gente leu diz que dele são todas as coisas. Dele são todas as coisas. Isso significa, gente, que tudo vem de Deus. Ele é o Criador de toda a vida. Você que está aqui hoje ouvindo, você não se criou. Você nem mesmo escolheu qual a família que você iria. Você não teve nem a oportunidade de escolher o dia em que nasceu. E nem se ia nascer ou não. Teve? Não teve. O seu talento não veio do quanto você estudou ou quanto você se dedicou. Você pode ter lapidado o seu talento, o seu dom. Agora, quem lhe deu o dom que você tem foi Deus. Nem isso você escolheu. Talvez você fique pensando, eu queria ser mais comunicativo, eu sou mais tímido, ou eu falo mais. Por que será que eu falo mais? Porque Deus quis te fazer assim e te deu um dom, que é falar. Agora, se nós estamos usando da forma certa, é outra coisa, é outro assunto. Talvez você tenha um talento para o futebol, para a música, para estudar. Você é um cara inteligente, você é uma pessoa que se diferencia em desenhar, eu não sei. A verdade é que tudo começa em Deus, olhando para você e colocando um propósito. E se começou em Deus, tudo, e se você começou em Deus, não faz sentido você terminar em você. Se começou em Deus, não faz o maior sentido terminar em você. Não faz sentido você se matar nesse mundo, conquistar, ter uma carreira, estudo, e achar que tudo é mérito seu, por meio de você, para você e por causa de você. Não é isso. A Bíblia diz: tu és digno, ó Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Por quê? Pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a sua vontade. Você precisa entender que o que a gente acabou de cantar, na verdade a gente vai cantar, porque a parte A da música diz que porque dele são todas as coisas. Entenda que tudo veio de Deus, para ele são todas as coisas.
Mas não só isso, por Ele, a Bíblia diz, por Ele são todas as coisas. Você não consegue nem mesmo se manter sozinho, você não tem nem mesmo a audácia, ou a grana, ou a força, ou o talento para dizer assim, ó, ei, amanhã eu não vou ficar doente. Amanhã eu vou sair daqui, eu vou para o outro lugar lá e vou ficar 5 anos lá, e eu tenho certeza que depois de 5 anos eu vou voltar. Você não tem como fazer isso. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina que passa. Nós precisamos, você precisa entender que é por Ele, por Deus, todas as coisas são. E tem gente que começa com Deus, tem gente que coloca, entende isso. Não, é por Ele que eu estou fazendo isso. É por Ele que eu tenho a minha família. É por Ele que eu tenho vivido a minha vida. É por Ele que hoje eu me formei na faculdade. É por Ele que eu vivo a minha vida em prol do objetivo, do propósito que Ele me deu. Mas depois de um tempo, acaba achando que é autossuficiente, que depende de você. Talvez você comece orando por um projeto e aquele projeto dá certo, Deus abre as portas. E depois você esquece. E você acha que o que você conquistou, o que você adquiriu, foi... Você até orou pedindo direção, mas graças a Deus que você é talentoso, que você trabalhou, que você se dedicou e que você se diferenciou, porque enquanto o outro dormia, você trabalhava. E é por isso que eu sou o cara. Muitas pessoas começam entendendo que para Ele são todas as coisas, mas ao decorrer do tempo esquecem. Não é, gente, a sua fama, não é o seu nome, não são as conquistas que você tem. A gente começou esse louvorzão dizendo que esse louvorzão, essa noite, seria muito mais sobre a nossa voz do que a voz da banda. Claro que a banda estava alta, mas não é sobre alguém tocar e eu assistir. Você veio para cá talvez sem nem ter se ligado na intenção, mas o motivo pelo qual você veio ou deveria ter vindo aqui é para louvar aquele que te sustentou até o dia de hoje. Porque para Ele são todas as coisas. Esse momento aqui, nessa noite, é muito mais sobre o que eu vim entregar a Deus, o que eu vim falar a Deus, louvar a Ele, adorar a Deus, do que o que Deus quer falar comigo. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui nos Inconformados? Pode levantar a mão para mim, por favor. Tem? Tem um visitante aqui, tem lá também, tem mais aqui também. Vocês são muito bem-vindos aqui também. Vocês são muito bem-vindos aqui também. Você é muito bem-vinda. Cada um de vocês é muito bem-vindo aqui. E para aqueles que não levantaram a mão, que já vieram várias vezes aqui, eu quero dizer para você, nós temos o costume de vir, preciso ir na igreja hoje, preciso ouvir Deus, eu preciso sair renovado, preciso sair espiritualmente, eu preciso renovar minhas baterias. Essa noite é muito mais sobre eu vir a esse lugar para adorar o nome daquele que tem me sustentado, para louvar o nome daquele que morreu por mim, que mesmo eu sendo tão cabeçudo, tão incompetente, tão limitado, Ele olhou para mim e Ele me amou e Ele me escolheu. Essa noite tem muito mais a ver com um louvor que vai sair, que está saindo dos meus lábios, dos seus lábios, do que a voz do Espírito Santo que pode falar com você. E isso é tão doido, que quando a gente entende isso, e a gente ora a Deus, eu não vim receber nada, eu vim te dar algo, eu vim lhe entregar o meu louvor. Quando nós entendemos isso, isso é genuíno, isso é verdadeiro, não tem como você sair da mesma forma que você entrou, porque o amor de Deus é tão insondável e incompreensível a nossa limitação, de que
mesmo eu entregando o meu louvor a Ele, por tudo que Ele já fez, não o que Ele vai fazer, Ele me enche, e Ele me lembra de que Ele está comigo, de que Ele não desistiu de mim, de que Ele olha para o Ezequiel e diz: filho, eu não estou olhando a tua limitação, eu não estou olhando o quanto você sabe, o quanto você não sabe, se você canta ou não canta, porque não é por você, não é para você e não é através de você, mas é por mim. É para a Ele que são todas as coisas. E Paulo, entendendo isso, cantando, escrevendo a canção, ele termina dizendo: a Ele seja a glória eternamente. Se tudo então vem dele, se tudo acontece, gente, por Ele, então tudo precisa das nossas vidas voltar para Ele. Tudo precisa ter um retorno ao Senhor. Por quê? Porque sem Ele nada existimos. Sem Ele não podemos fazer nada. A percepção e o entendimento que Paulo teve, e que a minha oração é que você entenda, é que todas as coisas vêm do Senhor. De que as coisas acontecem por meio dEle. O que você pensa que você pode alcançar, o seu sonho, pode acontecer. Você tem que fazer a sua parte, mas elas acontecem por meio dEle. E tudo que você faz, ou que deveria ser, precisa ser para Ele. E assim como o coração de Paulo se encheu escrevendo e lembrando do amor de Deus, e ele termina aquele capítulo escrevendo uma canção, cantando, é o convite que eu faço para você e para mim hoje aqui. Que nós venhamos cantar o que a gente acabou de cantar: a Ele a glória. E o começo da canção diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quão entendível é o plano que o Senhor tem para mim. E talvez, vamos lá, eu não quero fugir do objetivo aqui, mas talvez você veio aqui para ouvir algo do Senhor. Escolha concentrar, não os seus ouvidos, mas concentre nas palavras que vão sair da sua boca. Porque automaticamente Deus fala com você. Mas eu não quero que você venha, você espere, que você crie uma expectativa do que Deus vai falar ou fazer na sua vida. Mas entregue. Você conhece a Deus, você ama Jesus, você segue o caminho dEle. Então dê a Ele a glória, a honra, o poder. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo pertence a Ele. A honra, a glória, para sempre. Amém. Amém? Fique em pé, feche seus olhos. Feche seus olhos aí. E antes de a gente cantar novamente essa canção, eu quero que você faça a sua oração. Como Paulo terminou aquele verso dizendo, cantando uma canção que veio do seu coração, você vai fazer a sua oração ao Senhor agora, ou a sua canção. Senhor Jesus, eis aqui as nossas vidas, Pai. A Ti pertence a honra, a Ti, Senhor, nós damos toda a glória, toda a honra. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Os Teus caminhos são insondáveis, incompreensíveis. Os Teus pensamentos são muito maiores do que os nossos. E a minha oração nessa noite é para que cada um entenda quem o Senhor é e por que estamos aqui, Senhor. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai.
Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o louvor da boca de cada pessoa que está nesse lugar. E nesse momento você tem a liberdade. Se você quer levantar a sua mão, se você quer levantar a sua voz,